É assim que Apocalipse, no capítulo 3, nos diz que a todos, verso 16, 13 e 16, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, todos, os livres e os escravos, todos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem essa marca, que carrega o nome da besta política, que emerge do mar e que controla o mercado de toda a Terra, a economia planetária. Ninguém vai poder se mexer se não estiver conectado a isso, se não carregar esse code instalado com esse número do nome da besta, que nos dias de João, quando as letras tinham equivalência aos numerais, por um número poderia-se chegar a um nome, e por um nome poderia-se chegar a um número. Aí João conclui e diz: aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. O que ele está dizendo é que isso será uma operação humana. Ora, esse número é 666. Que, usando o critério de usar numerais para definir nomes, ou a partir de nomes identificar numerais que equivalem a 666, já produziu os maiores equívocos e loucuras na história humana. Embora, por exemplo, o nome Nero, transformado num numeral, desse 666, como o nome de muita gente, o do próprio Hitler, como o nome do Nasser, presidente egípcio já morto nos anos 70, dava também 666, como vários outros governantes da Terra. Aplicado esse critério, especialmente pelos crentes literalistas e mais fanáticos, já indicaram muitas bestas, sendo que os grandes bestas são esses que ficam achando que é tão simples assim. No entanto, é nessa direção, é para essa convergência que nós estamos caminhando, minha gente. E será uma escolha da humanidade. A gente vai chegar num ponto de tamanho encurralamento que os nossos inimigos invisíveis serão, mas tão mais, de uma capacidade de virulência infinitamente maior, com produção de mortandades tão extraordinárias, que se disserem a você: você precisa aceitar o termo de identificação facial e digital e de acompanhamento da sua identidade, de modo de fala, de andar e de tudo mais, para que numa epidemia como essa a gente já separe todo mundo que tocou em você, chegou perto de você, onde você esteve, para você salvar a sua vida. O que é que você acha que vai acontecer? O que é que você acha que vai acontecer? A maioria esmagadora da humanidade vai dizer: eu quero isso para mim, para minha família. Vai ser uma questão de amor paterno, materno, preocupação filial, consciência cidadã,
para não espalhar algo de natureza tão catastrófica. Vai valer a pena, por mais que você perca a privacidade. Você vai tentar fazer outras coisas, mas já não dá mais, você já está geolocalizado aonde quer que você esteja. Eu sou já um ente geolocalizado. A minha cara está espalhada em muitos bancos de dados do planeta, tanto esses bancos de dados civis, quanto os militares, os policiais, os políticos. Já não tem mais jeito, já era. Eu posso, todavia, ainda, apesar disso tudo, me esconder. Posso ainda ter uma chance mínima de desaparecer, desde que eu não bote a cara para fora em lugar nenhum, porque vai chegar uma hora em que a inteligência artificial vai ser unificada, e aí aonde quer que você esteja no planeta, se você puser a cara para fora alguns segundos em algum lugar, as bilhões de câmeras vão ler você e vão numa velocidade que não é de 4G nem de 5G, é de instantaneidade, vai ser a internet da ubiquidade, vai acontecer sem delay, é simultâneo, é tudo junto. Na hora. Vai chegar, oportunizando-se da experiência provocada pelo conhecimento do bem, manifestar-se-á esse abominável da desolação, que certamente terá em algum tipo de ser humano a sua manifestação de face histórica, mas ele vai ser o representante de muitos outros poderes, do dragão, da besta que emerge do mar, da economia, do capital, do controle, a tentativa de concentração de renda, de domínio, de saber quem é quem em qualquer lugar da terra, com as bênçãos da religião, como foi no Império Romano. Como eu disse, isso tudo já aconteceu e cresce numa espiral crescente. No Império Romano, você visita a Itália, visita a Turquia, visita outros lugares onde os romanos tiveram presença esmagadora, e você vai ver o culto ao imperador, a religião local, como besta que emerge da terra abençoando o imperador, dizendo vamos obedecê-lo. Isso foi mudando, depois disso vieram outros, já veio o cristianismo, continua a fazer a mesma coisa em muitas gerações, está fazendo hoje, abençoando hoje bestas da economia, do poder, da conjunção das forças internacionais, no interesse do lucro e do ganho. A religião vai e abençoa. E não é só o cristianismo. Houve tantas guerras abençoadas também pelo confucionismo, até pelo budismo. Pelo islamismo, faz 1400 anos praticamente que eles estão acostumados a guerrear em nome de Deus e abençoar qualquer que seja o calife que faça isso bem feito, o califa. Então é um fenômeno universal essa coisa de religiões validarem poderes, não é só no cristianismo. Agora, como o cristianismo tem representado nos últimos 1700 anos a maior potência, a maior potestade da terra, o cristianismo, por enquanto, é aquele que mais tem ungidos bestas políticas e econômicas em nome do seu bem-estar, de receber poder. Ele oferece poder para ter mais poder do que os demais nesse ambiente onde o controle é total.
E a história humana inteira nos ensina isso. A leitura do livro do Apocalipse é assim. As coisas vão se abrindo e vão ampliando as dimensões das realidades catastróficas. As coisas começam com 1/3, depois dizem 2/3 da humanidade, depois diz todo ser vivente no mundo foi atingido. O Apocalipse mostra claramente para nós que isso cresce, se amplia. Começa pequeno, e o pequeno do Apocalipse já é enorme. Vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, até que as mesmas coisas voltam, e voltam sempre com um poder extraordinariamente mais forte. E no Apocalipse o que acontece? No Apocalipse chega-se a um momento de tamanha impotência humana diante da magnitude das catástrofes de todas as naturezas, água estragada no mundo inteiro, revoltas naturais na produção de pragas de pestes que só pioram, crises de natureza ambiental horrorosa, que não se pode ver a luz do sol durante o dia, o envenenamento dos mares, a morte enorme, imensa de vida marinha e de vida aquática, a proliferação bacteriológica, as pessoas começam a morrer nos dias de João sem saber porquê. Nos nossos dias a gente sabe quais são as razões. As pestes de natureza existencial, aquelas que atacam a alma, atacam a mente, fazem a gente ter ardente desejo de morrer, como eu tenho falado tantas vezes no Apocalipse capítulo 9, aquela angústia existencial que faz com que o indivíduo descubra algo pior do que qualquer outra dor, que é a dor de existir, a dor de ser, que faz o indivíduo então querer morrer. E isso que está presente entre nós, numa escala ainda pequena, vai crescer. Jesus diz que os homens vão desmaiar de angústia, de pânico, nas ruas, nas praças, nas festas, nos eventos, nas faculdades, nos campos, ou dirigindo, pensando na expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. Os homens desmaiarão de terror. É o que diz Jesus, por exemplo, aludindo de maneira imediata ao aumento dos mares, ao crescimento das ondas, ao rugido angustioso dos mares anunciando a invasão das terras e dos litorais, enquanto mortes vão graçando para todo lado. A leitura do Apocalipse é um tirar de véu. A palavra Apocalipse significa tirar o véu. É um tirar de véu para que a gente enxergue o que inevitavelmente acontecerá com a humanidade se nós não convertermos os nossos conceitos, as nossas ideologias, os nossos caminhos, os nossos pensamentos, os nossos valores, os nossos significados. Coisas essas que, infelizmente, os homens não se converterão a elas. Eu vejo muita gente dizendo que o coronavírus vai mudar o mundo,
vai dar uma alterada em alguns mais prudentes, mais visionários, vão continuar vendo e olhando as coisas de uma maneira muito mais cuidadosa, cautelosa e profética, quanto à possibilidade de que tudo volte e volte cada vez maior, como diz o Apocalipse, na espiral crescente. Mas a grande maioria vai esquecer. A grande maioria vai esquecer rápido como foi. Aí volta todo mundo ao esquema de paz, paz e segurança. Pronto, graças a Deus passou, vencemos, somos poderosos, não vai acontecer mais. Aí a gente sai, como Jesus disse, se casa e se dá em casamento, festeja, celebra, mais uma vitória universal. Mas enquanto isso, tem um monte de cabeças pensando, isso vai voltar. E se isso voltar, a gente não vai poder vencer o que vem, porque o que vem será pior. Quem trabalha com infectologia, quem trabalha com virologia, com toda a ciência bacteriológica, sabe que essas coisas não regridem. Elas só se alimentam da nossa vitória para se apresentarem fortalecidas e imunes. Essa é a grande guerra, que vai ser cada vez mais intensa. Não vai esperar de 1918, como a gripe espanhola, para cá. Ela não vem como H1N1, ela vai se potencializar. Vai ser H33, H66, N66, isso vai crescer. Vocês que são jovens, salvem essa live para vocês ouvirem de novo, isto vai crescer.